formação das cidades. É o assunto da nossa aula de história de hoje. Vocês podem observar na imagem que a gente tem aqui a representação, né, em desenho de indígenas que estão consumindo aí basicamente aquilo que a natureza oferece, né? Especificamente somente aquilo que a natureza oferece. Então a gente vê frutos, a gente vê peixes, a gente vê algumas folhas, então raízes. Então aquilo que a natureza oferece é que eles estão fazendo o consumo. Não há aqui nenhum alimento, nada que eles estejam consumindo que não pertença à natureza. Então assim era no início dos tempos. E é isso que a gente vai ver hoje, o seguinte, que eles tiravam da natureza o que eles precisavam para sobreviver. Por isso eles eram chamados de caçadores e coletores. Caçadores porque caçavam animais. Coletores porque coletavam aquilo que a natureza oferecia, né? Colhia aquilo que a natureza oferecia. Plantas, frutos, raízes, aquilo que servia para a alimentação. Então, eles caçavam, eles também pescavam e eles colhiam. Então, por isso, né, viviam exatamente daquilo que a natureza oferecia. Por isso esse nome, caçadores e coletores, né, trazia basicamente aquilo que a natureza tinha para poder oferecer para eles. Daí veio o nomadismo. O que é nomadismo? Nomadismo vem da palavra nômades, que significa aqueles que não têm uma moradia fixa. Hoje, a grande maioria das pessoas no mundo inteiro tem uma moradia fixa, né? Tem um endereço. Antigamente, as pessoas eram nômades. Elas mudavam-se constantemente de um lugar para outro, tá? Por que elas faziam isso? Porque elas estavam sempre buscando alimentos em lugares diferentes. Porque o lugar que você estava, rapidamente aquele alimento acabava, porque você só consumia aquilo que a natureza oferecia. Então, acabou, você ia para um outro lugar em busca de mais alimentos. Então, há aproximadamente 20 mil anos, todos os seres humanos eram nômades, né? Então, todos eram nômades, nenhum deles tinha moradia fixa. Todos praticavam o nomadismo porque viviam indo de um lugar para o outro em busca de alimentação. Depois isso mudou. Conforme as imagens a gente está vendo aqui, o que está acontecendo? Aqui, os seres humanos já estão mexendo com o quê? Com a agricultura, né? Com a plantação. Porque aqui você vê que eles já estão colhendo algo, né, que provavelmente plantaram, né, semelhante a um arroz aqui também. Então, ele passou a praticar a agricultura. Com a prática da agricultura, que surgiu há mais ou menos 12 mil anos, mudou o estilo de vida das pessoas. Por que mudou o estilo de vida? Porque se você planta, você pode permanecer naquele lugar onde você já está. Então, o ser humano parou de ficar só pegando as frutas que a natureza oferecia, as raízes que nasciam lá na natureza, e passaram a cultivar os alimentos deles, a plantar os alimentos de que eles precisavam. E também passaram a praticar a pecuária. O que é pecuária? A criação de animais, no geral. Tá? Então, eles passaram a fazer a criação de animais. Essa criação de animais também permitiu que eles deixassem, de ficar procurando os animais na natureza, de fazer caçadas, de correr riscos, e passaram a consumir os animais que eles mesmos criavam. Criavam animais que eles podiam colocar na alimentação. Então acabou essa necessidade, conforme eu acabei de dizer, de ter uma caçada na natureza constante. Tá? Então eles passaram lá a criar os animais de que eles precisavam. E praticando também a agricultura junto, então a criação de animais mais a agricultura, isso foi propiciando que eles começassem a deixar de ser nômades e começar a ter uma moradia fixa, um local para poder residir. Aí vem o sedentarismo, tá? O que é sedentarismo? O sedentarismo é a pessoa que é sedentário, é aquele que tem uma moradia fixa, que tem um endereço onde ele reside, tá? Que ele não vive se mudando de um lugar para o outro. Hoje poucas pessoas são nômades, Os ciganos, por exemplo, que estão sempre se mudando, mas o sedentarismo é a base da vida da população mundial no geral. Tá? Existe também o sedentarismo quando a gente fala da pessoa que não pratica exercício físico, mas nesse caso aqui o sedentário é aquele que tem uma moradia fixa. São pessoas que vivem em lugares fixos, que geralmente esses lugares fixos eles ficavam próximos a rios, tá?
E por que próximos a rios? Porque a população precisa de água, né? Pessoas precisam de água, animais precisam de água. Para você plantar, você precisa de água. Então, geralmente, eles começaram a se fixar próximo aos rios. E isso fez com que acontecesse o quê? Aumentasse a população de seres humanos. Por que aumentou a população dos seres humanos? Porque eles passaram a ter maior quantidade de alimentos, uma vez que você planta, você tem um pouco mais, né? Você não tem que sair para caçar, então você corre menos risco. Então, a população aumentou consideravelmente depois que o ser humano passou a ter essa vida mais sedentária. Né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, o rio, né, próximo, e aí as construções à beira. Por quê? Porque aqui o rio ia fornecer a água que você precisava para os animais, água para poder beber, água para poder fazer com que as plantas crescessem, né, para irrigar essas plantas. Então, as primeiras cidades começaram a surgir dessa forma. Tá? Então, aqui é só uma ilustração, mas a mesma coisa, tá? Você pode observar que eles estavam plantando e criando animais. Então, isso foi o que propiciou, né, o surgimento das cidades. E conforme vocês podem ver de novo aqui, ó, né, sempre próximo de água, porque era uma necessidade. Então, as cidades foram começando a surgir, tá? Essas cidades começaram a surgir com o quê? Com a agropecuária. O que é a agropecuária? É a junção, né? É juntar agricultura mais pecuária, tá? Então, com a agropecuária, ou seja, com a plantação e a criação de animais, começaram a surgir as cidades, né? Sempre em lugares que tinham terras férteis, né? Que são terras boas para se plantar e que também tinham fontes de água, porque essa água tinha necessidade para irrigar as plantações, né, para poder alimentar os animais, né, acabar com a sede dos animais e das pessoas também. O surgimento das cidades, ele trouxe mudanças importantes na vida das pessoas. Além da mudança, né, de não precisar mais caçar, de não precisar ficar se arriscando, trouxe algumas outras mudanças, que foi delimitação de território. O que é delimitar território? Então o ser humano começou a preocupar. A gente começou esse grupo, nós começamos a fazer a nossa plantação aqui, criar os animais aqui, então isso aqui nos pertence. E aí ele passou também a ter que fazer o quê? A defender-se de grupos inimigos, daqueles que queriam tomar aquele território para si. Também foi a hora que começaram a surgir novas atividades. Já que eles estavam fixos no lugar, então eles começaram a fazer coisas novas que antes não faziam. Tá? Então eles começaram a ter atividades diferenciadas. Tá? Começou a surgir as artes, a escrita, a filosofia. Dentro dessas atividades variadas, né, eles começaram, por exemplo, se criava um carneiro, então tinha a lã. Então essa lã ela era transformada em alguma outra coisa. Então começou a ter atividades diferentes e essas atividades diferentes elas vão auxiliar também no surgimento de alguma outra atividade, que é o quê? Com essas atividades diferenciadas, ou seja, vai se produzir mercadorias, né? Vai ter sempre aquilo que sobra, que você não precisa, que você produziu, mas não precisa. Vão ter serviços que você vai poder oferecer, né? Você sabe fazer algo que o outro não sabe. Então, vão ter produtos que foram feitos e que vão estar excedendo. Então, isso deu origem a quê? Ao comércio. E esse comércio, quando iniciou, não é o comércio que a gente tem hoje, que a pessoa construía lá um comércio, que as pessoas iam, compravam. O comércio, ele começou na base da troca, né? Então, conforme você troca uma figurinha com o colega, que você troca com o seu colega aquela figurinha que você não tem, né? E ele tem, então aí vocês fazem aquela troca. A mesma coisa acontecia com os produtos. Era tudo feito na base da troca. Exemplo, né? Tinha um tecido, o outro tinha as cenouras, então a gente vai trocar o tecido e as cenouras. Com o tempo, isso passou a não funcionar mais, né? Mas no início isso funcionava dessa forma. Então alguém tinha lã, né? O outro tinha a hortaliça, o outro tinha a carne. Então fazia-se essa troca entre eles para que todos tivessem os mesmos produtos, né? Tivesse aquilo que você não tem. Então se você só planta e você quer comer a carne, você tem que trocar com aquele que produz a carne. Com o passar dos anos, isso não foi sendo legal porque
Às vezes dava muito mais trabalho, por exemplo, né, para poder extrair a lã e produzir, do que para poder plantar uma couve. Então aí começaram, né, a fazer outros arranjos para poder, mas basicamente o comércio se iniciou dessa forma, tá? Fazendo trocas entre as pessoas de forma que uns tivessem os produtos que precisavam, né, na mão do outro. Então eu tenho o arroz, eu troco com você pelo feijão, e aí você passa a ter o arroz e o feijão, e eu também tenho o arroz e tenho o feijão. Então dessa forma iniciou-se o comércio.